Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma edição do programa Sertão Inovador. Nós temos feito edições semanais, mas na verdade são 2 edições semanais. A gente diz assim, estamos na 23ª edição, mas rigorosamente falando, a gente está na 46ª edição, já que são 2 por semana. Então a gente já está na edição 46, ficamos muito felizes por causa disso. Que bom que você tenha acompanhado, mas a gente quer que você também possa participar conosco. Entra lá no Instagram, sertão.inovador, coloca lá a sua impressão, o que você acha, que está gostando, não está gostando do programa, dá o seu like, dá lá o seu dislike, né? Lá no canal também no YouTube e também no TikTok. Nós estamos pouco a pouco colocando as matérias, os tópicos, os temas que são abordados aqui no programa, dentro dessas redes para que vocês possam interagir, ok? Bom, hoje eu tenho 2 artigos aqui para conversar com vocês, 2 artigos científicos que eu tive a oportunidade de escrever junto com alguns colegas e eu queria bater um papo com vocês sobre esses 2 artigos. E, portanto, essa nossa edição será uma edição de aprendizado. Nós tínhamos entrevistado, mas aí o entrevistado não pôde comparecer, deu um probleminha de agenda. E faz parte, né? Faz parte, isso acontece. Então nós vamos aproveitar essa oportunidade e vamos aprender. Que tal? Como é que está a sua capacidade de aprendizado? Você ainda está aberto a aprender ou você já aprendeu tudo que tinha a aprender na sua vida e não tem que aprender mais nada, tá bom demais? Ou você ainda tem espaçozinho aí para aprender alguma coisa? Se tiver, eu agradeço, viu? Porque nós vamos falar sobre inovação e criatividade. Inovação e criatividade. O nosso programa é o Sertão Empreendedor, Sertão Inovador. E a inovação tem muito, né? Fala muito com o empreendedorismo. E inovação é a consequência do trabalho em cima de uma matéria-prima, chamada criatividade. A criatividade, já antecipando aqui um tópico que nós vamos falar aqui do nosso conteúdo, é a faísca. E a inovação é o fogo. Então, para o fogo pegar, é preciso ter uma criatividade, é preciso ter criatividade, ter ideias. Um produto inovador surgiu primeiramente de uma ideia. Na verdade, tudo que você está vendo aqui à volta, dentro do estúdio que você está captando por essa câmera, e a própria câmera, e tudo que você está visualizando aí dentro do seu ambiente, seu escritório, a sua casa, tudo que você está vendo em volta de você, 100% de tudo, e vou dar ênfase novamente, 100% de tudo que você está vendo à sua volta, primeiro foi ideia de alguém. Começou por uma ideia. Essa xícara, primeiramente, foi ideia de alguém. Esse microfone foi ideia de alguém. Essa câmera, primeiramente, fez parte da inteligência de alguém, usando ali sua capacidade cognitiva de juntar raciocínio lógico com imaginação. Juntou lá esses 2 grandes, poderosos gigantes que você tem dentro de você. Vamos falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco. E começou a dizer, uai, por que não? Talvez, olha só. E começa primeiramente numa imagem que você tem. Aí você vai dizer, não, mas a água que você está bebendo aí não foi ideia de alguém, foi do Criador. Então o Criador, eu não fui ideia de alguém, foi dos seus pais. Mas antes dos seus pais, teve o Criador que também pensou. Antes da materialização de um objeto, ele passa pela ideia de alguma coisa. Inclusive, esse é um dos grandes e importantes argumentos do chamado design inteligente. Um produto só existe porque, primeiramente, ele foi desenhado na inteligência de alguém. Alguém pensou. Pois bem. Então, a inovação, que é o ato concreto de melhoria significativa que chegou até você por meio de um produto, de um serviço, de um processo, de um negócio, alguma atividade inovadora para acontecer, antes dela tem que existir a criatividade. Pensando de uma outra forma, todo ato criativo, toda a sua capacidade imaginativa, toda a sua capacidade difusa de ter muitos pensamentos, e pensamentos deliberados, tá? Porque sua cabeça está cheia de pensamentos. Mas a grande maioria são pensamentos inúteis, não são pensamentos racionais, deliberados.
Você não para de pensar. Ninguém para de pensar. Entretanto, pensar, o ato de pensar deliberadamente, esse é o que eu e você precisamos desenvolver. Porque se você não toma uma atitude deliberada de saber o que pensar, como, quando e o que você vai pensar, você será conduzido pelos pensamentos. O seu software básico, que está na sua cabeça, ele vai rodar com uma pancada de coisa que fez parte da tua história. Tu aprendeu lá na infância, isso resultou num estudo na área de psicologia, que Freud se aprofundou bastante, que hoje você fica preso a algumas coisas de lá, né? Programas inadequados, uns vírus aí, alguns softwares inadequados na sua cabeça, que bagunça seus valores, sua percepção de si, percepção dos outros, enfim, tem algumas coisas aí de softwares que foram instalados lá na infância, na juventude, dependendo da idade que você está. Se você, por outro lado, tomar atitudes deliberadas e pensamento controlado por você, baseado em sentido, em propósito, eu já estou noutra escola de psicologia, que é a do Viktor Frankl, a logoterapia. Se você tem, então, esta atitude, você não irá usar seu software básico com um monte de vírus bagunçado lá dentro, as versões antigas. Você terá uma versão atualizada que você pode agir daqui para frente, não para trás. Daqui para frente você pode tomar algumas novas decisões. Mas nosso encontro aqui não é de psicologia, nem é das escolas dessa área. Eu estou apenas trazendo a baila a necessidade de você entender que as ações de inovação necessitam da criatividade. E a criatividade, para existir, precisa da sua imaginação, que é o ambiente produtivo que o ser humano usa. Os nossos concorrentes no planeta Terra não têm este privilégio. Eles não usam a imaginação para criar cenários, pensar sobre o futuro, não. Eles apenas. Então o gato, como diz o filósofo, o gato apenas gateia, o cachorro cachorreia e o cavalo cavaleia. Quer dizer, ele só está ali para fazer o que já está programado no seu software básico. Você não vai ver um jacaré olhando assim para o céu e dizendo, por que eu sou um jacaré? Mas por que eu não sou uma galinha? Por que eu não sou uma águia? Eu sou um jacaré. Esse tipo de pergunta, esse tipo de verificação, de análise, só o ser humano tem. É dado a ele esta competência de autoavaliação, de pesquisar, de analisar, usar tico e teco para fins maravilhosos, que é a inovação. Ok? Bom, nesse artigo a gente transitou um pouco sobre isso, usando a criatividade. O tema do artigo é inovação, criatividade e inovação no empreendedorismo do século XXI. 2 pontos. Da ideia à implementação. Uau! Nós temos então aqui um recorte. O próprio uso da criatividade gerando inovação já dá um artigo. Mas aí não é bem a área do nosso estudo. Eu vou procurar vincular em algum lugar. Essas duas ferramentas precisamos usar, você precisa conhecer. Estude sobre criatividade, pesquise sobre isso. Deixa aqui um autor, depois eu vou trazê-lo aqui. Tem um autor brasileiro chamado Victor Michalka, professor. Ele e o pai dele são 2 autores que escreveram muito sobre criatividade no Brasil, e eles escreveram criatividade abordada à qualidade, gestão da qualidade, principalmente, né? Muito bom. Então a criatividade aqui vai ser a nossa matéria-prima, que é o pilar inicial para se transformar em inovação. Essas 2 coisas são fundamentais para o empreendedorismo, porque o empreendedor, aquele ser que coloca objetivos na vida, mobiliza pessoas, usa recursos de maneira deliberada para atingir um propósito. E só para quando atinge. E se não atinge, ele pivota, ele muda e vai atingir outro objetivo, mas ele não para de agir. Ele faz alterações. Pois é, o empreendedorismo precisa desses 2 braços fabulosos, que é o braço da inovação e o braço da
criatividade. Se você dissesse, não, mas só inovação é o suficiente, porque ter inovação já exige de mim, tem que ter criatividade. Sim, mas não, porque às vezes você pode ter inovações incrementais, mas aquilo não trazer uma mudança significativa para o empreendedorismo do século XXI. Opa! Então nós estamos falando de algum tipo de empreendedorismo aí nessa história. É, um tipo de empreendedorismo. E dentre eles eu tenho a grata satisfação de conviver com 33 projetos de empreendedorismo do século XXI, que é o chamado as startups. As startups têm dentro de si uma alta carga de inovação. A própria inovação faz parte do conceito de startup. Eu crio uma empresa baseada em conceitos tradicionais e não tem nenhuma inovação nela, isso é uma empresa tradicional. Vou comprar uma barraquinha para vender água de coco. Não tem nada de inovador nisso. Faz séculos que se vendem água de coco. Eu criei ali um carrinho, a inovação foi, ao invés de eu sair carregando um saco, estou usando um carrinho. É inovação? É inovação. Entretanto, isso é extremamente tradicional, o modelo do negócio, isso não tem escala. E a inovação dentro das startups existe para escalar. Ainda que o seu negócio seja um aplicativo, um pequeno software, seja um projeto qualquer que seja, ao colocar a inovação, ele ganha uma escala. Por exemplo, tem uma startup, a qual faço parte como sócio fundador. Ela trabalha na construção de clones. Ela usa IA para construir clones. Mas não é qualquer clone, porque ela é uma EdTech. Então ela é uma escola, é uma empresa de tecnologia voltada para a educação, uma EdTech. E esta escola, feita por clones, ela é estruturada, às vezes tem 5, 10, 15, 20, 30 clones, de grandes personalidades ao longo da história, que foram hackeados, a sua estrutura cognitiva tirada dos escritos deles. Existem IAs que conseguem tirar a arquitetura cognitiva de um personagem, por exemplo, Leonardo da Vinci, que é um desses que eu conheço, que é um dos alunos que estão lá, é um dos professores de um projeto que tem lá, onde você pode ter aula direto ali com a arquitetura cognitiva de Da Vinci, baseada em todos os escritos que tem dele, sobre ele, quem pesquisou sobre ele, e aquilo foi criado um IA onde você conversa ali com o Da Vinci, perguntando a ele, ou perguntando, não a ele, né, para não gerar uma personificação, mas perguntando a estrutura cognitiva tirada dos escritos dele, para interagir com você. Então, de repente você pergunta, você faz uma pintura de um quadro, faz um print, joga na IA e pergunta, ô Da Vinci, qual a sua análise sobre esse quadro? E aí, com todos os conhecimentos que ele tem, afinal de contas, ele pintou a Mona Lisa, o quadro aí mais famoso, talvez, ou um dos mais famosos, dentre vários quadros que ele pintou. E você pode ter um feedback de alto valor educativo usando uma IA. Então, os clones, que é uma dessas startups, veja, o processo de inovação colocado, ele é absurdo. Porque quantas pessoas podem aprender com Da Vinci? Milhares de pessoas podem aprender com Da Vinci. Esta IA, criada aí para ajudar você a tirar dúvidas, você ser mais criativo, você, enfim, isso é fantástico, não é? Não acha? Da mesma forma, temos lá dentro desse modelo de startup, só para dar mais um exemplo aqui para vocês, clones do Walt Disney, do Steve Jobs, Albert Einstein. Temos também de alguns filósofos, como Aristóteles, quem mais? Como Sêneca, principalmente os estoicos, que são os filósofos que nós gostamos lá de trabalhar. O próprio Sêneca, Epicteto, o próprio Júlio César, grande imperador romano, mas que também era filósofo. Santo Agostinho,
São Tomás de Aquino. São alguns exemplos de pessoas que têm escritos, elas escreveram e muitas pessoas escreveram sobre ela, estudaram sobre ela, que a IA, ou algumas IAs, pelo menos umas 8 IAs, consegue tirar o perfil comportamental, o estilo de escrita, a inteligência, os tipos de inteligência que ele tinha. Então, dentro dos perfis comportamentais, tem pelo menos 4 que ela consegue lá fazer análise dos quadros do Enneagrama, do Big Five, do DISC, do SMTP, acho que é um tipo de perfil psicológico que avalia. Esses 4 depois junta e descobre como é que ele era, como é que ele pensava, o estilo dele, baseado nos escritos deles. Você entende? Esse tipo de atitude inovadora, de projeto inovador, tem escala, porque você cria e bota na internet e milhares de pessoas podem acessar. Interessante isso, né? Esse é um exemplo de um projeto que pode se tornar, que ele começa como startup e pode se tornar um business. Projetos assim requer o uso da criatividade, o uso da imaginação. Ok? Então, daqui a pouco a gente vai falar de IA, mas eu queria nesse momento falar dessa questão da criatividade para o empreendedorismo. Vale a pena o artigo, depois eu vou deixar esse artigo disponível para quem quiser ler lá no meu site, radamesdantas.com.br. Tem uma parte lá chamada blog. Nós vamos criar uma outra abazinha chamada artigos. E esses artigos nós vamos deixar todos lá em PDF, obviamente, para que vocês possam ter acesso. Ok? Então, dentro da criatividade, eu vou só comentar aqui um pequeno quadro que aí nos ajuda a entender um pouquinho a diferença de tanto um quanto o outro e que você precisa trabalhar ambos. Ah, Damésio, eu não sou uma pessoa criativa, isso aí não é para mim não e tal. Essas falas são, na verdade, demonstrações de softwares estragados lá do passado que foram instalados na sua cabeça e você ainda usa. Papagaio velho não aprende mais, já escutou esse tipo de software estragado? Isso é um vírus cognitivo. Papagaio velho não aprende mais, não, isso aí é coisa para os jovens, não, eu não tenho mais idade para isso, não, eu nunca aprendi isso, dentre outros. Mas você é criativo sim. Talvez você precisa só de um gatilho, chamada necessidade. E você começa a perceber que pessoas que às vezes nem eram criativas passam a ser criativas quando a necessidade surge. Você pode ser uma necessidade impositiva da realidade, ou você pode criar a sua necessidade, porque nós temos essa capacidade de criação de cenários. O cérebro faz isso. Quando você está lá sonhando, em pleno ambiente de cenário fictício, e o teu corpo está reagindo. Então é possível. Bom, a criatividade, a natureza da criatividade, ela é cognitiva e mental. A natureza da inovação, ela é executória, ela é prática, mas uma precisa da outra. O locus de decisão da criatividade é predominantemente individual. Já o locus de decisão da inovação é coletivo. A inovação existe para ajudar milhares de pessoas. O resultado da criatividade são ideias e conceitos. São importantes. Daí a escola usa muito a criatividade porque ela usa muitos conceitos, muitas ideias. Mas a inovação, ela extrapola esse conceito. Ela vai para a necessidade de criar produtos, processos, serviços. As universidades são excelentes lugares que podem trabalhar a criatividade para gerar inovação. As escolas também. Lamentavelmente, algumas instituições têm vivido em função de uma bolha só dos conceitos. Ficam só ali, conceito, 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 ideia, ideia, conceito, conceito, ideia. E do outro lado do muro, uma sociedade precisando que aquelas ideias, aqueles conceitos pudessem impactar na vida deles através de produtos, de processos, né, de serviços. E alguns não acordaram para a vida, estão só ali dentro daquela bolha, né, uma bolha. Esperamos que isso possa mudar. A mensuração da criatividade vem de maneira qualitativa e é subjetiva. Já a inovação, a mensuração da inovação de maneira quantitativa, é mensurado, é objetiva. O risco da criatividade é muito baixo, já o risco da inovação é alto. O tempo para a criatividade pode ser instantâneo, a criatividade ela é rápida, já a inovação requer um processo. Tem uma sequência, tem ciência ali envolvida,
para adquirir inovação. Pelo menos eu acredito. E os requisitos da criatividade é liberdade, flexibilidade. Mas para a inovação você precisa, amigo, de disciplina. Você precisa de estrutura. Porque tem uma sequência. Ok? Faz sentido isso? Eu estou viajando aqui na maionese. Espero que tenha, de alguma forma, pelo menos te provocado. Se conseguiu te provocar, eu já me dou por satisfeito. Mais informações vocês podem adquirir nesse trabalho. Ficou muito legal esse artigo, onde nós juntamos aqui vários autores, várias pessoas. Olha aqui, uma listinha razoável de pesquisadores, alguns artigos, alguns livros muito bons para nos ajudar. Ok? Ótimo. Vamos para um intervalo, a gente volta daqui a pouco, que eu quero conversar com vocês sobre um outro artigo científico que nós publicamos, esse é especificamente sobre inteligência artificial. Mas vamos lá, a gente volta já já. Joana, Lucas e Emily. Sabe o que essas e outras mais de 1.500 crianças e adolescentes atendidos pela Casa Durval Paiva têm em comum? Todos são unidos por um mesmo sentimento: a esperança. A Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, transforma os seus valores em atitudes. Porque mais do que concreto, a Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, é feita de pessoas que amam pessoas, de sonhos que abraçam a fé, de esperança que brota no coração de quem nasceu para vencer desafios. Às vezes, a melhor escolha da noite é decidir ficar em casa quebrando recordes com os amigos. Ou, quem sabe, realizar uma chamada para falar, ouvir e rir de forma ilimitada. Você pode ligar a TV e dar de cara com o melhor jogo da temporada. Ou resolver vestir a sua melhor roupa para ir em busca do que te faz feliz. Seja qual for a sua decisão, conte com a gente. BrisaNet, levando o mundo até você. Muito bem, estamos no programa Sertão Inovador, conversando um pouco sobre inovação, criatividade, inteligência artificial, logoterapia, temas que aparentemente distintos, mas que conversam entre si. Já tivemos a oportunidade de conversar com vocês sobre esse artigo, a logoterapia e o empreendedorismo. Tivemos a oportunidade de conversar, você pode acompanhar aí em programas. Também abordamos a inovação e a criatividade no empreendedorismo, nesse século que a gente está, que é um tipo de empreendedorismo mais inovador, da ideação até a implementação. E agora eu quero conversar contigo sobre esse outro artigo, que trata da inteligência artificial e também o empreendedorismo. A logoterapia para o empreendedorismo, falamos de criatividade e inovação para o empreendedorismo, e esse foi sobre a inteligência artificial e o empreendedorismo. Como que a inteligência artificial pode ajudar? Aqui nós trabalhamos sobre a transformação digital e as aplicações práticas e desafios éticos, porque eles são reais, na era da IA generativa, a IA que chamou atenção para a humanidade, para dizer, olha, existe inteligência artificial. Entretanto, esse assunto não é novo. A IA, ela surgiu lá na década de 50, tá? Trazendo para nós os primeiros conceitos de inteligência artificial. E aí elas foram adquirindo, obviamente, corpo, até que quando chegou na década aí, né, alguns anos atrás, lá em 2022, com o famoso ChatGPT, nós acabamos tendo acesso de maneira, assim como os computadores pessoais trouxeram para nós, a possibilidade de fazer processamentos e ajuda tecnológica, não mais com aqueles grandes computadores, o famoso ENIAC, para quem já estudou informática,
já deve ter ouvido falar do ENIAC. Mas começamos a ter acesso agora com computadores pessoais de maneira muito mais personalizada, muito mais rápida, qualquer pessoa tendo acesso. O lançamento do ChatGPT certamente foi o momento em que esta IA, que antes era utilizada em grandes laboratórios, em grandes empresas, pôde chegar para mim e para você através não de um computador, através de um pequeno dispositivo portátil, em qualquer hora do dia, qualquer lugar que você esteja, desde que tenha um acesso à internet, você tem do seu lado um ajudante muito acima da curva. O ChatGPT trouxe para nós a tal do conhecimento dessa inteligência generativa, as LLM. Bom, e nesse nosso trabalho aqui, a gente procurou abordar onde que a inteligência artificial poderia trazer ajuda, principalmente para você que é empreendedor. Primeiramente, quais as inteligências artificiais que existem? Não dá para eu falar aqui, porque são centenas, milhares, provavelmente. Eu não conheço todas. Conheço algumas, talvez você também deva conhecer, como o próprio ChatGPT, o Claude, que é uma inteligência muito boa, da Anthropic, a própria Gemini, ou Gemini, do Google, que algumas pessoas também usam, a Lovable, dentre outras que tem aí no mercado. São, né, o Google fez uma, aí a Microsoft também, a Apple também, né, lá o Grok, do Elon Musk, que usa lá toda a estrutura do Twitter, etc. e tal. Aí o Google também fez, Facebook também fez, e aí cada um foi fazendo algumas, né? As grandes empresas foram criando várias. Então, hoje, onde que a gente pode utilizar, ou como é que a gente pode utilizar ferramentas para nos ajudar? Essas que eu citei há pouco tempo, tem muito a ver com a questão de produção de texto, tem muito a ver com a questão de como você pode usar texto em seu favor. Então, o próprio ChatGPT, como eu disse, o Gemini Cloud ajuda bastante. Dentro do marketing, você pode ter o próprio HubSpot, RD Station, o Canva Magic, a Jasper. São ferramentas que você usa dentro do marketing, dentro do CRM, para você melhorar a sua captura de leads, a gestão das vendas. Se você vai trabalhar com a cliente, você pode usar o próprio ManyChat, Intercom, o Zendesk. São ferramentas que usam chatbots e assistentes para te ajudar no teu empreendimento. Se você quiser analisar dados, você já tem um Power BI da Microsoft, o Tableau, Google Analytics. Na gestão financeira, exemplos que eu poderia dar aqui, a própria Conta Azul, é uma ferramenta de IA para gerenciamento de finanças para pequenas e médias empresas, o Zero Paper, a Omni. Se você quer criar conteúdos visuais, tem o Midjourney, Daily, Runway, até mesmo o Remove, que é tão simples, mas você põe uma foto lá, ele tira lá o fundo da imagem. Eu estou dando alguns exemplos, obviamente, são centenas, milhares de possibilidades que você pode utilizar usando a IA. A IA não veio para dar um alô, ela veio para ficar. Eu estava falando, inclusive, em uma edição anterior, num bloco aí anterior, sobre uma startup de IA, que eu eu digo privilégio, porque eu estou aprendendo muito com essa IA. É uma EdTech, uma startup na área de educação, que cria clones para você estudar com eles. Por exemplo, clones de Aristóteles. Tem clones lá do Júlio César, o filósofo e também imperador romano, estoico. Mas tem clones mais atuais, mais próximos, como o próprio Steve Jobs. É um clone bem interessante para você que quer empreender e você quer pensar em soluções usando a maneira como o Steve Jobs usava. E aí, vale fazer aqui um recorte, que esse clone é o clone da arquitetura cognitiva. Quer dizer, a maneira como ele pensava. Não estamos aqui falando do clone da pessoa, mas da maneira como ele pensava. Então,
Tem como estruturar isso, tá? O próprio Walt Disney. E aí tem pessoas que você pode fazer na área espiritual, na área psicológica. Hoje já é possível usar um conjunto de IAs para criar uma IA. IAs que criam um IA, que é um clone para você tirar dúvidas. Já pensou? Você, de repente, poderia fazer um clone de alguém que você admira bastante, que sabe falar em público muito bem. Você poderia aprender com ele através de um IA. Ou você que era da área da saúde, ou um jurista, ou mesmo professores, poderia ter aqui um Vygotsky para você consultá-lo baseado na arquitetura cognitiva dele, que uma IA estrutura. Aí você conversa, você pergunta e ele responde. Todas essas possibilidades, e elas estão a nosso favor. Existem alguns conceitos dos androides, os humanoides, que estão em produção, estão sendo trabalhados, mas para a humanidade o benefício maior não está muito nesses equipamentos motores, porque o nosso imaginário é que fica olhando por causa dos filmes. Para você e para mim, para o empreendedor, a maior utilidade está justamente nessas inteligências dentro de um celular ou dentro de um computador que vai te auxiliar dentro das suas atividades. Hoje já é possível fazer alguns clones ou alguns agentes para te ajudar no financeiro, para te ajudar no setor de recursos humanos, para te ajudar no setor de marketing, para te ajudar no setor, na área de estratégia, de análise estratégica. É possível fazer agentes de growth, agentes de vendas. E esses agentes juntos, você tem, na verdade, praticamente um time. Tem agentes de edição de vídeo, agentes hoje de copyright. Sim, já existem esses agentes que usam, inclusive ele mesmo pode entrar em programas de edição. Ele vai lá e usa o programa de edição para fazer uma edição de uma imagem para você, edição de um vídeo. Ele escreve um texto. E aqui eu estou falando uma coisa dentro de um ambiente de TV que certamente toda essa estrutura que nós temos aqui ela vai ser muito melhor utilizada com todos esses agentes à sua disposição. Brigar contra eles não é muito inteligente. É melhor usar a sua inteligência e usar outras inteligências artificiais para você ser mais competente. A IA não vai tirar, ela não vai ser melhor que você. Mas pessoas com IA, sim, poderão tirar seu emprego, inclusive. A IA não vai tirar o emprego de pessoas, mas pessoas que usam IA vão tirar o emprego de muitas pessoas. E aí é importante a gente aprender com todas essas mudanças que estão nessa volta. Uma IA não vai tirar o emprego de um professor, mas um professor que usa IA vai tirar o emprego de outros professores que não usam. IA não vai tirar o emprego de um advogado, mas advogados que usam IA vão tirar empregos de vários outros. Ou tomar clientes, nem todos eles têm emprego. Deu para captar a mensagem? Deu para captar a ideia? Então, faça as pazes com IA, comece a estudar sobre isso e comece a colocar em prática. Você só tem a ganhar. Se você fizer as pazes, se for para brigar, aí você vai perder seu tempo. Ok? Pense nisso, coloque em prática, depois comente aí. Comente para a gente aqui do programa Sertão Inovador, que tipo de IA você já está utilizando, que tipo de benefício você está tendo, ou não, quais as IAs que você pensava e, na verdade, frustrou. Tudo isso faz parte desse processo de adaptação a essa revolução que está chegando. Porque nós já saímos da IA que só fazia cálculos, entramos numa IA que começou a usar o Deep Learning, que é um estudo mais aprofundado, aí chegamos na IA que nós estamos nesse momento, que é a IA generativa. E nós estamos indo para a quarto movimento de IA, que é a chamada IA autônoma. Sim, eu não vou precisar ter que ficar pedindo ou programando ou passando informações para o IA. Ela já terá isso naturalmente e as coisas já vão funcionar naturalmente, automaticamente, onde você pode conversar. E aqui eu vou poder fazer, por exemplo, um podcast desse, com uma IA aqui interagindo comigo. Eu não preciso nem programar, nem dar... Ela já fará isso automaticamente. É o próximo nível que nós estamos trabalhando. E esse tipo de IA é que deve ser acoplada a um dispositivo mecânico, né, o robô,
para que o robô já possa atuar automaticamente. Aí depois tem os humanoides, que são as misturas de corpo humano com dispositivos de IA. Isso já está acontecendo. A Neuralink é um exemplo de uma empresa do Elon Musk que já faz implante de chips e de dispositivos físicos tecnológicos que usa IA para amplificar o seu potencial. Você imagina os humanos do futuro, os humanoides do futuro, que vão usar o seu cérebro para a tomada de decisão, mas vai ter aqui do lado um circuito que usa IAs que ficam mais ainda o potencial cerebral do ser humano. Coisas pela frente, vem por aí, que se estivermos vivos, vamos nos chocar com tantas mudanças que está prometendo vir pela frente. Então, se prepare, comece a estudar, porque é para lá que você está indo. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima edição do Sertão Inovador.